Oi, prazer. Aqui é Luísa Rocha. Entre mulher, fique à vontade. Seja bem-vinda ao nosso Infinito Particular, o podcast da comunidade Oi Prazer. Aqui cada mulher é um universo. Já pegue seu café, a sua água e chegue mais. Você realmente gosta do que diz que gosta? Será que você gosta mesmo do que você gosta? Ou será que em algum momento da vida te ensinaram a gostar? Esses dias, assistindo um vídeo de Ariano Suassuna em uma entrevista com Jô Soares. Para quem não sabe, né, contextualizando, Ariano Suassuna é um grande escritor, falo que é mesmo que tenha morrido, porque ele não deixou de ser, né, esse grande escritor. Ele foi o que escreveu também Alto da Compadecida, um dos filmes de humor que eu mais gosto, acho que é o que eu mais gosto é ele. E em uma entrevista com Jô Soares, Jô pergunta de uma forma muito irônica, né, por que que ele parou de tomar café. Então ele conta que tomava café durante décadas, não por prazer ou por gostar, mas por falta de personalidade. Então, por muitos anos, ele tomou café, de acordo com o relato dele, por falta de personalidade. Ele repetia que todos os brasileiros gostavam de café, mas ele tomava. Se queimava ou achava azedo, amargo o gosto, mas continuava a beber, até perceber que não era uma coisa que ele gostava. Ele só era influenciado pelo meio, principalmente pela ideia de que todo brasileiro gosta de café. Nem sempre o nosso desejo é genuíno, é verdadeiro. Em boa parte, ele faz parte de uma massa, ele faz parte de uma sociedade, de uma cultura, de uma família, afinal de contas, nós somos resultado do meio, né? Somos resultado das 5 pessoas que mais convivemos, das coisas que consumimos, do meio que vivemos, das pessoas que escolhemos andar. Então, se a gente não observar de uma forma muito autocrítica e autoavaliativa, com autoconhecimento, muitos autos em um curto tempo, né? A gente vai ser igual a Ariano Suassuna, vamos tomar café por não gostar, mas eu gosto, viu, gosto muito de café, amo ganhar café de presente. Mas assim, eu fiquei pensando não só nesse contexto, eu lembrei muito desse episódio de Ariano Suassuna, mas eu vejo isso muito em relatos, em atendimento, o quanto que somos muito influenciados e às vezes eu pergunto em atendimento: "Mas você gosta disso? Por que você faz isso?" E a pessoa vai falar: "Ué, porque eu faço. Ué, não deveria ser assim?" Então aí a gente vai vendo que somos muito produto do meio, que a gente tem que estar muito atento e muito vigilante para entender o que realmente gostamos e queremos para nossa vida. Nem sempre aquilo que a gente gosta é realmente nosso. Muitas vezes nossos gostos são construídos a partir do meio em que vivemos, da cultura, da família, das redes sociais, dos relacionamentos. A gente aprende o que é bonito, a gente aprende o que é desejável, mas nem sempre é o que a gente quer. Aprende até o que deveria dar prazer. Nossa, isso aqui é um clássico nos atendimentos. A gente vai falar sobre sexo nesse episódio também, né. Mas até isso, até no contexto sexual, do erotismo, do desejo, da excitação, às vezes a gente nem sabe exatamente o que a gente gosta, a gente só copia, porque de alguma forma aprendemos que o certo é assim. Mas nem sempre, né, isso faz sentido pra gente e sem perceber, começa a viver uma vida de faz sentido, mas não necessariamente uma vida que faz sentido pra gente. Então, este episódio é pra gente se questionar, pra gente se perceber, pra gente se conhecer. Mas vamos lá, ser a chata do rolê, né? E já dizer o basicão que não precisava ser dito, mas precisa. Curte esse episódio, deixe o seu comentário, o seu ponto de vista, compartilhe com outras mulheres. Se você ainda não está no grupo Entre Nós, que é um grupo lá no Instagram, tô deixando o link aqui para vocês no descritivo deste vídeo. Tá bem bacana o grupo, a gente sempre tem conteúdos extra. Eu posto tudo lá para vocês, assim que sai algum conteúdo no Instagram, alguma coisa já mando para vocês lá. Porque o Instagram, infelizmente, não está entregando como deveria, né. Eh, Também estamos com a promoção ainda do livro A Prateleira do Amor, por apenas R$19,90 você vai ter um conhecimento extremamente necessário, e se você quer garantir o seu acesso, é só entrar também no descritivo desse vídeo que você vai ver o link, e você tem 1 ano de acesso.
e, deixa eu ver, acho que é só. Acho que é só. Mas, por favor, vamos ajudar a propagar o infinito particular, porque tudo que envolva temas da sexualidade, autoconhecimento, enfim, parece que tá muito difícil romper com o algoritmo, sabe? Tá muito difícil a entrega. Então, siga também o perfil da oiprazer.mulher lá no Instagram. E se você também quiser acompanhar o meu perfil profissional, luisarocha.sexóloga, vai ser um prazer ter você lá, mulher. Quando a gente entra no questionamento, será que você gosta do que realmente você gosta? O que diz gostar? A gente pode pegar vários exemplos. Então, eu vou pegar do mais básico até a gente entrar no ponto da sexualidade. Mas roupa. Roupa você realmente usa o que você gosta ou que você aprendeu que é o aceitável porque tá na moda e a gente vai meio que no efeito manada? Eu vou dar um exemplo muito bobo. Sabe esses tênis bem grandão, bem volumoso, uns bem grandão mesmo, altão assim? Eu não gostava, nunca gostei, na verdade. Eu achava, não é para mim. Eu achava meio desproporcional para o que eu gosto, o estilo que eu gosto. Só que eu comecei a ver tanta dica em rede social, tanta propaganda em lojas, enfim, eu comecei a ver tanto que eu comecei a achar que eu gostava. Eu comecei a falar assim: "Ah, eu acho que é legal, acho que eu gosto". Mas na verdade eu não gostava, eu só estava sendo influenciada pela propaganda. Aquilo não correspondia ao que eu entendia, o que era legal e a minha identidade no estilo, na forma de me vestir, enfim. Então, o capitalismo ele é muito bom nisso, né, em vender uma ideia, e eles vão jogando tanto aquilo nos conteúdos, por meio de blogueiras, de propagandas, publicidade paga e tudo mais, que a gente vai achando que aquilo ali é o legal, é o normal. Vou dar um outro exemplo, aquele tal do Labubu. Aquele bicho é feio pra caralho. Só que estava uma febre tão grande, estava todo mundo falando, tendo, que muitos começaram a comprar. Com certeza não é porque gostam, acha bonito, não, porque bonito não é. É porque provavelmente foram influenciado pelo meio. E às vezes gasta um suado dinheirinho naquilo simplesmente para pertencer, às vezes nem gosta. Tá igual a Ariana Suassuna tomando um café, achando amargo, queimando a língua e sem gostar. Então, muitas coisas do nosso meio, elas nos influenciam e nos levam a uma percepção falsa de que: "Ah, isso é legal, eu gosto", mas na verdade a gente não gosta. A gente não conseguiu ter a autoavaliação de se questionar: "Eu gosto mesmo disso? Isso faz sentido para mim?". Então a gente vai observando também nos ambientes que a gente frequenta. Então, assim, os lugares que você vai, realmente você gosta? Faz sentido para você? Tem a ver com o que você gosta de viver, de estar, de experimentar? Ou você tá indo por influência? Ou você tá indo porque disseram que é o certo para uma mulher, ou disseram que é o certo para isso, ou disseram porque é o certo porque talvez um parceiro, uma amiga vai? Ou com onde você aprendeu que deveria estar, né? Então a gente aprende até isso, onde nós devemos estar, onde nos cabe. Talvez a gente até quer experimentar ir para outros lugares, mas por não acharmos que somos dignas ou coisa do tipo, nós não vamos. Nós não nos levamos a acreditar que aquilo não é para nós. Vou dar um outro exemplo muito bobo. Conversando um dia com uma amiga, ela falou assim: "O tal lugar, você acha que a comida é boa?" E é um lugar mais caro na cidade, mais requintado, com um valor mais alto. E eu falei assim: "Acredito que sim, eu ainda não fui por questões de oportunidade, mas acredito que seja bom sim". Ela virou para mim e disse assim: "Ah, eu acho que não. Eu acabei percebendo que tudo que é mais chique, eu acho que eu não gosto". É uma crença limitante, né, de que não podemos ter aquilo, que não nos cabe aquele lugar. Então, tem coisas que a gente não gosta também, não é porque a gente não gosta, a gente às vezes nem experimentou, é porque a gente não acredita que somos merecedoras daquilo, ou porque nos levaram a acreditar que não é bom, né. Quantas vezes alguém fala assim: "Não, eu não gosto de tal coisa", "Mas você já comeu?", "Não, nunca comi".
Então a gente tem que estar muito atenta ao que realmente nós gostamos, o que faz sentido pra gente. E eu vou entrar no ponto principal, na nossa sexualidade. Ponto forte, o que eu mais quero trazer aqui é sobre a sexualidade. E na sexualidade eu posso ver que isso fica ainda mais sério. Você já parou pra se perguntar o que você faz na cama é sobre o seu prazer mesmo? Porque eu vou dar um exemplo. Somos muito moldados pela pornografia. Não só nós mulheres, infelizmente, né, os homens também, toda uma sociedade, a gente não tem educação sexual. Então, o que nos educa é a pornografia. Na verdade não é educação, é um desserviço, né, porque a gente não consegue ter a compreensão de que aquilo ali é uma ficção, aquilo não corresponde à realidade e cada um tem a sua forma de acessar o prazer. Quando alguém assiste, por exemplo, Homem-Aranha, a gente sabe que o Homem-Aranha pula de um prédio para o outro, solta teia pela mão, aquela coisa toda, mas a gente sabe entender que aquilo ali a gente consegue compreender que aquilo ali é uma ficção. Mas quando a gente assiste uma pornografia, a gente não consegue compreender, porque a gente não tem senso de parâmetro de comparação, de educação para falar: "Não, aquilo ali é ficção, nem aquilo não corresponde à grande maioria, ou aquilo não é não é a média da sociedade", enfim. Então a gente acaba consumindo de uma forma muito, a gente acaba consumindo de uma forma muito inocente, acreditando que é aquilo ali e eu tenho que copiar, porque afinal de contas sexo é sobre aquilo. Mas não é bem assim. Aquilo ali é uma ficção e não deveria moldar os nossos comportamentos, mas moldam. Eles influenciam diretamente no nosso prazer. E quando a gente vai, principalmente eu que trabalho diretamente em atendimento, a gente vai questionar algumas coisas, fazer algumas perguntas para aquele indivíduo pensar, eles não se percebem simplesmente copiando algo. Eles acreditam que aquilo ali é a regra, é a verdade, e eles estão ali para replicar. Então, muitas coisas que copiamos, como gemidos excessivos, posições mirabolantes, um desejo incessante de sair um líquido horroroso pela esguichar um líquido horroroso, muitos acreditam que aquilo ali é a verdade, que aquilo ali é o que tem que acontecer. Porque nós não temos, repito, senso de comparação, nós não temos o senso da realidade, nós não temos educação sexual para entender que aquilo ali é uma mentira, é uma ficção. Aquilo ali deveria ser somente entretenimento e mais nada. Assim como eu assisto Velozes e Furiosos, eu tenho que entender que o que eles fazem ali dirigindo com o carro não é uma verdade, é uma ficção e que por eu ter educação de trânsito, eu sei o que que é verdade, como eu devo dirigir, como eu não devo dirigir, enfim. Quantas mulheres fazem coisas não porque gostam, mas porque acreditam que aquilo é o esperado? Quantas nunca pararam para descobrir o que realmente dá prazer? E entender o que dá prazer passa muito por um lugar de autopercepção e experimentação. Então, tentar fazer tudo que está na pornografia vai ser frustrante. Posso até aprender a me excitar com aquilo. Com aquelas posições mirabolante, com aqueles pênis que não corresponde à média dos brasileiros, com alguns estímulos e excessos, mas não quer dizer que aquele estímulo que causa excitação vai necessariamente me levar a ter um orgasmo, porque uma coisa não anda necessariamente com a outra. Então é muito interessante que eu posso sim aprender a me excitar com aquilo, mas aquilo não quer dizer que ele é o suficiente para mim chegar ao orgasmo, porque são caminhos diferentes. Então nós temos ali o desejo, a excitação e o orgasmo. Então, o desejo é o que acontece na minha fantasia. Então, eu posso sim fantasiar com algumas práticas da pornografia, como um entregador de pizza, pizza gostosão que chega para entregar uma pizza e do nada estou transando com ele. Posso me excitar com isso. Isso pode compor o meu desejo, a minha fantasia. Isso pode sim me levar à excitação, que é uma resposta fisiológica do meu corpo. Então, eu posso me lubrificar, eu posso ficar mais sensível com aquilo, mas não quer dizer que é aquilo que leva ao orgasmo. Então, nem sempre o que a gente gosta necessariamente é tão genuíno assim. Às vezes, ele é só reflexo daquilo que eu aprendi que eu devo gostar. Tá ficando confuso? Eu tô tentando simplificar aqui, porque isso aqui é muito real nos atendimentos. Eu percebo que isso aqui é muito real na nossa vida. Quantas vezes a gente já fez coisas achando que gostava daquilo, mas na verdade não.
Não, aquilo não é tão interessante. E principalmente no sexo, por não termos referência à educação sexual, a gente acaba, se colocando em situações e em práticas que não é exatamente o que eu quero ou o que eu gosto. Então é muito interessante quando a gente estar mais atenta, estar mais presente às nossas escolhas, aos nossos atos, porque isso vai nos moldando e criando um senso mais crítico sobre o que eu estou fazendo ou deixando de fazer na vida. Em muitos momentos, a gente faz coisas não só porque aprendemos que isso é o certo ou é uma verdade absoluta, mas porque a gente quer pertencer e a gente quer validação, principalmente de um homem. Né, então às vezes eu me visto com certas roupas, porque é a forma de eu cativar, ter a atenção daquele homem, não necessariamente a roupa que eu queria estar, não é o tipo de roupa que eu me identifico, que eu me sinto confortável. Pode observar que as roupas femininas são tão desconfortáveis na maioria das vezes, porque elas não são para realmente a gente se vestir e se sentir bem, elas são como uma embalagem de um produto que requer o tempo todo a mulher está desconfortável, está, o tempo todo preocupada se está no lugar ou não aquela peça de roupa, aonde a gente perde totalmente nossa mobilidade e o conforto, tudo em nome do quê? De um estereótipo, tudo em nome de uma ideia de que eu tenho que estar bonita e aceita pelo olhar do outro. Então, nem sempre tudo que a gente faz vai realmente corresponder genuinamente aos nossos desejos e o que a gente gosta. Às vezes a gente só faz porque é assim que a gente aprendeu. A gente só faz porque é assim que eu ganho atenção e validação do outro. Então, às vezes até coisas que a gente coloca no nosso corpo, procedimentos que fazemos, às vezes a gente não tem problema nenhum com aquilo. Só aprendemos que temos que ter problema com aquilo, porque é uma forma da gente pertencer, é uma forma de sermos aceita. Isso vai até mesmo com a estética íntima. Tem mulheres que não têm problema nenhum com a sua região íntima, mas elas aprenderam que a vulva perfeita, que a vulva é a parte externa, né, da nossa vagina. Vagina é a parte interna e vulva é a parte externa. É o que compõe os pequenos, os grandes lábios, o clitóris, a entrada do canal vaginal. É aquilo que a gente abre a perna e vê. É a nossa vulva. E muitas mulheres não têm problema, é super funcional, tem prazer, tem orgasmo por meio da sua genital, mas em uma consulta, um ginecologista vai vir: "Olha, mas você não está achando que está desproporcional os lábios menores?" E isso cria um desconforto. Ou ela assiste em inúmeros filmes pornô, vulvas simétricas, rosada, e ela começa a problematizar. Às vezes ela não tinha problema nenhum, ela gostava do corpo dela, só que de tanto ver aquele conteúdo ou de ouvir falar que vulva certa é assim ou assado, que ela começa a ter um problema com o seu corpo. Isso vale para os homens também. Muitos homens começam a problematizar o tamanho do pênis, não é porque o pênis tem algum problema, o tamanho corresponde bem à realidade, o tamanho é o normal da para a grande maioria, mas ele vê tanto aqueles filmes pornô que ele começa a achar que o pênis dele tem algum problema. E muitas mulheres também começam a achar que pênis imenso, gigante, é o que vai trazer prazer para ela, mas não, não vai. Não é necessariamente assim. Isso não é uma verdade. Pode ser excitante para o meu desejo, para aquilo que eu aprendi, para o meu desejo, para o meu imaginário, mas não necessariamente é aquilo que corresponde o que o meu corpo precisa para ter um orgasmo, para ter um prazer genuíno. Então, a necessidade de pertencimento pode nos colocar em muitas ciladas. A necessidade de pertencer é intrínseco à existência humana. Isso é uma questão até evolutiva. Se a gente parar para pensar na época das cavernas, os homens das cavernas e tudo mais, o pertencimento, fazer parte de um grupo, ser validado por esse grupo, era uma forma de proteção, porque caso contrário, talvez a gente nem estaria aqui enquanto sociedade, enquanto espécie. Então pertencer é necessário. Só que o sistema mudou e hoje a gente nós somos invadidas o tempo todo por inúmeras mensagens de que temos que ser assim assado, fazer assim ou assado para pertencer. Caso contrário, você não é uma mulher de valor, você não é uma mulher bonita. Se você tá velha, tá com ruga, tá errado, porque a juventude é a regra que nós temos que cumprir para o resto da vida, esticar a pele até onde não ter mais para onde esticar.
Disfarçar a idade é o que aprisiona a gente o tempo todo. Ser extremamente sensual e desejável e jamais um ser desejante. Tudo isso vai nos colocando em um lugar de muita falta de autonomia ou, como disse Ariano Suassuna, falta de personalidade. E a gente vai se perdendo do que realmente faz sentido pra gente. Ou não se perdendo, a gente às vezes nunca vai se encontrar, porque tem mulheres que vão passar por toda uma vida sem saber o que realmente gosta, sem se dar o prazer e criar oportunidade da experimentação. Porque experimentar também é uma coisa muito gostosa. Isso é excitante para a vida de uma forma muito ampla da palavra excitante, não só sexual. Experimentar, testar, falar assim: "Será que eu gosto disso? Não sei, vou experimentar". Talvez isso traz muito, vou usar essa palavra mesmo não gostando, empoderamento. É você se empoderar de si, é você se perceber e falar: "Isso eu sei que eu gosto, isso eu não gosto". É se colocar à prova da vida, é desfrutar das possibilidades e não comprar uma ideia que foi vendida em algum lugar simplesmente porque é o que as blogueiras estão fazendo, é o que minha vizinha está fazendo, é o que minha amiga está fazendo, é o que eu aprendi na pornografia. Não é isso. Pertencer é importante, mas se perder de si mesma para pertencer, tem um custo alto. E é um custo de uma vida totalmente dessensibilizada e indo ali, ó, na manada, acompanhando uma manada, acompanhando o rebanho, sem se questionar, sem se perceber. Será que isso é o que eu gosto mesmo? É o que eu quero pra mim? É aqui que eu me identifico? Essa roupa que é legal? Essa maquiagem realmente eu gosto? Eu tô fazendo porque eu acredito que eu tenho que fazer porque é o certo, é o que as blogueiras fazem, é o que a maioria está fazendo. Então, é ter coragem de romper alguns padrões e assumir realmente a tua identidade, tanto na vida quanto na cama, mulher. É saber o que você gosta para você saber direcionar a sua parceria. Eu estou falando do sexo aqui agora. Quanto mais você sabe o que você gosta, o que faz sentido para você, vai ser muito mais fácil você direcionar, você ter autonomia para falar: olha, assim não, para mim funciona assado. É você se apresentar para o outro de uma forma muito mais dona de si e não comprar mais uma regra que tá por aí por uma questão de moda. Eu acredito fielmente que a solução é um caminho de autoconhecimento. É justamente esse processo de se questionar, desconstruir, experimentar e principalmente se permitir descobrir. Então nunca perca a oportunidade de questionar. Gosto mesmo disso? Eu me identifico com isso? Isso faz parte do que eu quero expressar, do que eu quero ser? Isso corresponde quem verdadeiramente eu sou? Isso me representa? Isso faz parte do meu prazer, da forma que o meu corpo consegue chegar ao orgasmo? Isso é realmente quem eu sou? A forma que eu me comporto fora ou na cama é quem eu sou? Ou quem eu gostaria de ser? Ou que realmente faz parte de quem eu sou? Tá complexo? Eu espero que não. Porque tudo isso é muito ligado. Às vezes a gente se contém demais. Às vezes a gente disfarça demais para simplesmente pertencer. Às vezes a gente não tá sendo sincera com o nosso próprio processo, com a nossa própria personalidade, simplesmente para caber dentro de uma caixinha esperada da gente. Então, passa por esse lugar de desconstruir. Eu me questiono, depois eu vou buscar desconstruir, ressignificar. Isso só é possível por meio da experimentação. E o experimentar é dizer sim para essas descobertas. E pode ser muito interessante nesse processo. A experimentação também é ampliar nosso repertório de vida. Repertório de vida, repertório sexual, tudo. Porque às vezes a gente fica tão engessado na ideia de que tem que ser assim, assado, que o certo é assim, é o assado, ou crentes, né, comprando vários mitos por aí, que a gente limita a nossa vida a algo tão mesquinho. E na verdade a gente pode ampliar o nosso repertório de vida. Eu percebo isso
tanto na dinâmica da vida quanto na dinâmica sexual, que quando a gente compra muita ideia, né, a gente se limita a uma crença, a um mito, a gente se depara com muitas dificuldades ao longo da vida. Então vou pegar um exemplo muito bobo aqui, mas que isso pode ser aplicado a várias outras ideias. Eu aprendi que o certo é fazer sexo na posição papai e mamãe, que o que foge disso é errado, que mulher tem que ter prazer nesse sentido, e o que foge disso não é o certo. Só que aí, meu parceiro, ao longo da vida, adquire um problema de coluna e ele não pode mais transar nessa posição. Então a minha ideia de que o que era certo, porque eu aprendi o que era certo, me coloca em um lugar de vulnerabilidade. Eu não tenho um repertório para lidar com esse problema de outras formas. Eu vou deixar de transar? Eu vou fazer o que agora? Como é que vai ficar essa dinâmica? Então é muito interessante que quando a gente não tem repertório, ferramentas, a gente fica muito mais vulnerável às circunstâncias da vida. A gente se prende àquela ideia e não consegue ampliar a forma de ver a vida ou de experimentar. Então é se permitir descobrir, é ampliar o repertório, é entender que olhar para além daquilo que eu aprendi como certo pode ser muito interessante para a minha vida de uma forma muito geral. É às vezes até um fator de proteção emocional, de proteção sexual, no sentido de não limitar o meu repertório somente àquilo que eu acho que é certo e uma verdade absoluta. Então, nem sempre, mulher, o que a gente desgostar é o que a gente realmente gosta. E estar aberta a essa experimentação é muito interessante. Já que a gente está falando tanto de experimentação, vamos para o nosso Minuto do Bem-Estar Sexual? O quadro em parceria com a Insex, trazendo dicas rápidas para melhorar sua relação com o prazer e com o próprio corpo. E hoje eu trouxe esse excitante que é sensacional. Ele não é um potinho pequeno, que normalmente excitantes vêm nos potinhos muito pequenininho, é tudo muito contido, né. Esse não, eu achei a embalagem, a quantidade muito incrível, e ele tem um toque meio deslizante que, a depender da sensibilidade da pessoa, da mulher, pode ser usado também como lubrificante. Mas de início, passe ele primeiro na sua vulva, que é essa parte externa da vagina, no clitóris, nos lábios menores. Observe como vai ser a sensação. É difícil de descrever, mas ele aumenta a sensibilidade, ele aumenta a excitação. É muito interessante a sensação dele na região íntima. E se você vê que tá legal, que pode colocar mais, pode sim usar como lubrificante. E se você comprar usando o meu cupom Luísa Rocha, você tem desconto de 10%. E além desse excitante, lá na Insex você acha vários outros produtos incríveis para o prazer e para essa experimentação e ampliação de repertório. Você vai saber somente usando se você gosta ou não, mas com certeza você vai gostar, mulher. Isso aqui é muito incrível. Então lá vocês encontram vibradores de qualidade, lubrificantes íntimos, esse excitante que me conquistou e vários outros produtinhos para o bem-estar sexual e para o prazer. Vale muito essa experimentação. O link tá aqui, ó, no descritivo desse vídeo. Então é isso, que a gente faça como a Ariane Suassuna, né, que a gente desenvolva personalidade para perceber que gosta ou não de café, ou que gosta ou não de certas roupas, lugares, vivências, práticas sexuais, que a gente consiga desenvolver personalidade para ampliar o nosso repertório e se posicionar naquilo que a gente gosta mesmo, que a gente aprenda a se questionar, desconstruir e experimentar, permitir sempre descobrir e se redescobrir, porque sim, nós mudamos. Às vezes, a gente vai passando por transformações e mudanças na vida que são impossíveis não passar, né. Então aquela menina que eu fui de 15 anos não é a mulher de 30 que eu sou hoje. Tudo mudou, muitas coisas mudaram. E isso é legal, isso é instigante, é o que dá muito significado à nossa vida. Essas mudanças, elas são extremamente necessárias, como
cantou Raul Seixas, né, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, né, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Então, passar por esse processo de se reconhecer, se redescobrir, de experimentar, de se posicionar, de adquirir personalidade, é algo muito interessante, tanto na vida quanto na cama. E é o que eu quero pra gente hoje e sempre, essa delícia de experimentar e não falar: "Ah, eu não gosto", mas sem nunca ter experimentado. "Ah, eu não quero", mas já experimentou? "Ah, isso não é pra mim". Será mesmo? Talvez não tenha sido, mas hoje talvez seja. Então, se questionar, desconstruir e experimentar são processos necessários para que a gente realmente se empodere. Então é isso, mulher. Um super beijo. Até a próxima semana. Tchau, tchau.